A 30 metros abaixo da selva do Vietnã existe um mundo escondido. Debaixo daquela camada de terra há uma floresta tropical primitiva inteira, jamais tocada pela humanidade. Lá dentro, macacos saltam entre as árvores. E tudo isso existe, dentro de uma caverna. Em 2009, a primeira equipe profissional de exploração entrou naquele lugar. Poucas horas depois, todos avistaram um feixe de luz vindo da frente. Todos pensaram que finalmente haviam encontrado a saída. Mas o guia apenas disse uma frase. Esse é apenas o primeiro Dolina. Essa caverna chama-se Hang Sen Ong. Ela está escondida no coração das florestas do Vietnã Central. Existe há cerca de 3 milhões de anos, mas a humanidade só conseguiu concluir seu primeiro mapeamento completo em 2010. E o mais impressionante é que você está prestes a acompanhar uma expedição até um mundo completamente independente, funcionando dentro da própria Terra. Para entrar em Hang Sen Ong, o primeiro passo não é comprar um ingresso. É caminhar durante 9 horas pela floresta. E essas 9 horas não são brincadeira. Você precisa atravessar mata virgem, cruzar rios subterrâneos de correnteza forte e, antes de tudo, passar pela terceira maior caverna do mundo, a caverna Hang Yen. Preste atenção. A terceira maior caverna do planeta é apenas o corredor de entrada de Hang Sen Ong. Imagine que a terceira maior caverna do mundo seja apenas a loja de conveniência da entrada de um gigantesco shopping center. Você precisa atravessar toda essa loja antes mesmo de chegar à porta principal do verdadeiro complexo. Além disso, ninguém pode entrar sozinho. Em todo o Vietnã existe apenas uma empresa oficialmente autorizada a conduzir expedições para Hang Sen Ong. Todos os visitantes são obrigados a participar de grupos organizados. É obrigatório utilizar capacete com lanterna, cordas, equipamentos impermeáveis e ser acompanhado por guias profissionais. O motivo é simples. Qualquer erro cometido lá dentro pode ser fatal. Quando a equipe finalmente chegou à margem do rio subterrâneo na entrada da caverna, percebeu que aquela região havia sido esculpida pelas águas durante milhares de anos. O teto alcançava cerca de 145 metros de altura. A largura chegava a aproximadamente 200 metros. Durante a estação das chuvas, grande parte dessa área fica completamente inundada. Na parede da caverna havia um enorme cesto de bambu pendurado. Ele marcava o nível máximo que a água alcança durante as enchentes. Na época das chuvas, o rio sobe até aquela altura. Ao anoitecer, andorinhões começam a voar pelo interior da caverna. Você sabe qual é a característica mais estranha dessas aves? Suas pernas são tão finas e fracas que elas praticamente não conseguem levantar voo a partir do chão. Precisam saltar de lugares altos para conseguir abrir as asas. Se caírem no solo por acidente, ficam condenadas à morte. Naquele momento, a equipe encontrou um andorinhão preso no chão. Ele apenas observava aqueles estranhos enquanto aguardava o fim da própria vida. E aquilo era apenas a entrada da caverna. A verdadeira exploração começaria somente no dia seguinte. Se a terceira maior caverna do mundo por onde você acabou de passar fosse apenas um bairro comum, então Hang Sen Ong seria uma gigantesca metrópole subterrânea. Os membros da expedição acenderam suas lanternas e continuaram avançando pela escuridão. O que havia sob seus pés? Séculos de fezes de morcegos acumuladas. A camada era tão espessa que chegava a cobrir completamente os sapatos. E acima de suas cabeças, dezenas de milhares de morcegos pendurados no teto. Alguns dormiam. Outros estavam acordados. E constantemente deixavam cair excrementos lá de cima. Por isso existe uma regra muito importante dentro da caverna. Nunca olhe para cima sem necessidade. Depois de aproximadamente mais 3 horas de caminhada, a equipe finalmente alcançou a entrada principal de Hang Sen Ong. Sob seus pés havia calcário com mais de 350 milhões de anos. Você consegue imaginar isso? Os dinossauros viveram entre aproximadamente 250 milhões e 66 milhões de anos atrás. Ou seja, a rocha sobre a qual você está pisando é cerca de 100 milhões de anos mais antiga que os próprios dinossauros. Ela foi formada por conchas e esqueletos de antigos organismos marinhos acumulados no fundo do oceano. Durante centenas de milhões de anos, essas camadas foram comprimidas. Depois, a água da chuva, levemente ácida, dissolveu lentamente o calcário, esculpindo essa gigantesca caverna. No instante em que você chega à entrada principal, percebe imediatamente o quão pequeno realmente é. O teto alcança cerca de 170 metros de altura. A largura chega a aproximadamente 130 metros.
O espaço interno é grande o suficiente para acomodar um arranha-céu de 40 andares. Isso não é exagero. Até mesmo um grande avião comercial de 2 andares conseguiria atravessar esse salão. Mas mais impressionantes do que suas dimensões são as estruturas que existem lá dentro. A equipe chegou a uma área conhecida como Passagem da Esperança e da Visão. Ali se ergue a maior estalagmite conhecida do planeta. Ela mede cerca de 70 metros de altura. Você tem ideia do que isso representa? É aproximadamente a altura de um prédio de mais de 20 andares. E essa enorme coluna de pedra foi construída gota por gota. Cada gota de água depositou uma quantidade microscópica de minerais. Esse processo levou cerca de 800 mil anos. Isso significa que essa estalagmite já estava crescendo muito antes do surgimento do ser humano moderno. Durante 800 mil anos ela permaneceu crescendo silenciosamente na completa escuridão, sem que ninguém a visse, sem que ninguém soubesse de sua existência. Continuando a caminhada, você começa a notar o chão coberto por inúmeras estruturas brancas semelhantes a pequenas redes. Não toque nelas. Aquilo não é uma decoração. São armadilhas construídas por aranhas. Elas ficam escondidas aguardando que algum inseto provoque vibrações na teia. No mesmo instante, avançam rapidamente, mordem a presa e a arrastam para dentro do abrigo, onde a consomem lentamente. Nas paredes da caverna também pendem inúmeros fios pegajosos. Esses fios pertencem às larvas dos vagalumes das cavernas. A extremidade do corpo dessas larvas emite uma luz azul esverdeada. Essa luminosidade atrai pequenos insetos voadores. Quando um deles toca o fio pegajoso, fica preso. Então a larva recolhe lentamente o fio e devora sua presa. Perceba o que isso significa. Ali existe uma cadeia alimentar completamente independente da superfície da Terra. A equipe continuou caminhando cerca de 3 quilômetros pelo interior da caverna. Só então chegou ao primeiro acampamento. E foi exatamente nesse lugar que surgiu um dos fenômenos mais impressionantes de Heng Seonyong. A diferença de temperatura entre o interior e o exterior da caverna é enorme. O vapor d'água sobe e se condensa próximo ao teto. Formam-se verdadeiras nuvens. Isso significa que você pode estar centenas de metros abaixo da superfície, erguer a cabeça e observar nuvens passando sobre você. Praticamente não existe outro lugar igual no mundo. No terceiro dia, a equipe seguiu em direção ao segundo Dolina. E é justamente ali que Heng Seonyong revela sua parte mais impressionante. Como esse lugar foi formado. Há dezenas de milhares de anos, o rio subterrâneo dissolveu continuamente o calcário que sustentava o teto da caverna. Com o passar do tempo, essa camada rochosa tornou-se cada vez mais frágil. Até que, finalmente, uma enorme parte do teto desabou. A abertura criada pela queda possui cerca de 250 metros de altura, o equivalente a um edifício de mais de 60 andares. A luz do sol entra diretamente por essa gigantesca abertura e transforma completamente aquele mundo subterrâneo. O que existe logo abaixo dessa luz? Uma verdadeira floresta tropical primitiva. Uma floresta que jamais sofreu qualquer interferência humana. O solo é extremamente fértil, formado por milhões de anos de acúmulo de fezes de morcegos. As árvores disputam desesperadamente a luz do sol. As maiores chegam a 40 ou até 50 metros de altura. Biólogos encontraram ali mais de 200 espécies de plantas e cerca de 60 espécies de animais selvagens. Entre eles, macacos. Heng Seonyong é uma das pouquíssimas cavernas do planeta onde é possível encontrar primatas vivendo naturalmente. Pelo chão encontram-se espalhadas inúmeras conchas de caracóis quebradas. Esses são os restos deixados pelos macacos, que utilizam pedras para quebrar as conchas e comer o animal que existe em seu interior. Quando a primeira expedição chegou ali em 2009, todos acreditaram que finalmente haviam encontrado a saída da caverna. Mas estavam completamente enganados. O verdadeiro desafio final ainda estava por vir. Ele é conhecido como a Grande Muralha do Vietnã. Trata-se de uma gigantesca parede de calcário com aproximadamente 60 metros de altura. Para alcançá-la, é preciso atravessar primeiro um corredor inundado com cerca de 60 metros de comprimento. Hoje esse corredor está completamente preenchido por um lago de águas verde esmeralda. No fundo desse lago vive uma espécie de peixe muito peculiar. Seu corpo é totalmente transparente. E ele não possui olhos. Os ancestrais desse peixe enxergavam normalmente. Mas, após milhões de anos vivendo na escuridão absoluta, a visão deixou de ter qualquer utilidade. Ao longo da evolução, seus olhos simplesmente desapareceram.
Em compensação, desenvolveram um olfato e um tato extremamente sensíveis. São capazes de perceber até mesmo as menores vibrações produzidas pela água. Mesmo que você mergulhe a mão e faça movimentos dentro do lago, esses peixes praticamente não reagirão. Eles simplesmente não conseguem vê-lo. Outro animal que também perdeu completamente a visão é um tipo de grilo que vive na caverna. Agora pense por um instante. Se um ser vivo passasse toda a sua existência em um mundo onde nunca existiu luz, será que, para ele, a luz realmente existiria? Dentro de Heng Seonyong também existe uma formação conhecida como Kars vegetal. Essas estruturas parecem plantas. Elas crescem lentamente em direção à luz. E também parecem mover-se com o passar do tempo. Mas não são seres vivos. Ao mesmo tempo, também não podem ser consideradas apenas rochas. São formadas por sucessivas camadas de algas, musgos, micro-organismos e carbonato de cálcio. Nesse lugar, processos geológicos e processos biológicos atuam juntos para construir estruturas que são metade mineral e metade organismo. Elas parecem transmitir uma única mensagem. Dentro dessa caverna, a fronteira entre a vida e a pedra praticamente deixa de existir. Em um dos cantos da caverna, os exploradores também encontraram o esqueleto de um antigo servo. Ninguém sabe como ele entrou ali. Ninguém sabe quanto tempo permaneceu preso naquele lugar. E ninguém sabe como foi morrer completamente sozinho na escuridão absoluta. Após 4 dias de exploração, a expedição finalmente chegou ao fim. Quando a equipe saiu pela entrada de Heng Seonyong, a luz do sol era tão intensa que todos mal conseguiam manter os olhos abertos. Ao olhar uma última vez para aquela enorme abertura mergulhada na escuridão, uma ideia inevitavelmente surge. Essa caverna existe há aproximadamente 3 milhões de anos. Durante todo esse tempo, ela permaneceu escondida sob a floresta do Vietnã. Mais de 99,9% da humanidade passará a vida inteira sem sequer saber que esse lugar existe. Enquanto isso, no seu interior, rios continuam correndo. As formações rochosas continuam crescendo gota por gota. Novas plantas continuam nascendo. Animais continuam vivendo, caçando e morrendo. Tudo segue acontecendo exatamente no mesmo ritmo de sempre. Completamente indiferente ao mundo da superfície. Lá em cima, cidades crescem. Guerras começam e terminam. Civilizações surgem e desaparecem. A tecnologia avança. As pessoas vivem suas vidas acreditando conhecer quase tudo sobre o planeta onde vivem. Mas, centenas de metros abaixo de seus pés, existe um mundo inteiro que continua evoluindo sozinho. Sem precisar da presença humana. Sem depender de ninguém. Dentro de Heng Seonyong, a vida segue um ritmo próprio. A água continua esculpindo lentamente o calcário. As árvores continuam disputando cada feixe de luz que entra pelos enormes dolinas. Os macacos continuam quebrando conchas de caracóis com pedras. Os peixes cegos continuam nadando nas águas escuras, guiando-se apenas pelas vibrações. Os grilos sem olhos continuam vivendo em um universo onde a luz nunca existiu. As larvas luminosas continuam atraindo insetos para suas armadilhas brilhantes. Os morcegos continuam formando colônias gigantescas que sustentam todo o ecossistema subterrâneo. E as gigantescas estalagmites continuam crescendo silenciosamente. Milímetro após milímetro. Como fazem há centenas de milhares de anos. Talvez o mais impressionante não seja o tamanho da caverna, nem sua floresta escondida, nem as nuvens que se formam debaixo da terra, nem seus animais cegos. Talvez o mais impressionante seja perceber que ainda existem lugares completamente separados da civilização humana. Lugares que seguiram seu próprio caminho por milhões de anos. Como se a humanidade jamais tivesse existido. Talvez os maiores segredos da Terra nunca tenham estado nas estrelas, nem no fundo dos oceanos. Talvez eles sempre tenham permanecido bem abaixo dos nossos pés. Escondidos, em silêncio, dentro da escuridão.